Capítulo 5 de Espadas. Ouvi o velho andando no sótão. Querido filho, permita-me chamá-lo assim. Ao me sentar para escrever a história da minha vida, já sei que um dia você virá para Dorf. Talvez você passe pela padaria da Waldemannstrasse e pare para ver um peixinho dourado. Você não sabe por que veio, mas eu sei que você virá para dar continuidade à história da bebida púrpura e da Ilha Mágica. Escrevo essas memórias em janeiro de 1946 e ainda sou um homem jovem. Se você me encontrar daqui uns 30 ou 40 anos ou mais, serei um velho de cabelos brancos. Por isso, escrevo hoje o que deverá ser lido num tempo ainda por vir. O papel em que escrevo é como uma jangada salva vidas, meu filho desconhecido. A jangada é capaz de atravessar ventos e intempéries, além de tomar um rumo de um porto longínquo. Algumas jangadas, porém, navegam em outra direção. Navegam rumo ao Oriente, e de lá não há caminho de volta. Como é que eu sei que justamente você vai dar continuidade à história? Saberei quando você chegar, meu filho. Verei que você traz consigo um sinal. Escreva em norueguês para que você possa entender e também para que os moradores daqui não possam ler a história dos anões. Se acontecesse isso, o segredo da Ilha Mágica faria a maior sensação e teria o destino de todas as novidades. Uma vida curta. As novidades, como você sabe, despertam a atenção e depois caem no esquecimento. E a história dos anões jamais deverá ser ofuscada pelo brilho aparente das novidades. É melhor o segredo dos anões ser conhecido por um só homem do que ser esquecido por todos. Eu fui um dos muitos que, depois da Segunda Guerra Mundial, procurou um lugar para se refugiar. Metade da Europa tinha se transformado num campo de refugiados. Um continente inteiro vivia sob o signo da separação, da despedida. Mas não éramos apenas fugitivos políticos, éramos também almas apátridas em busca de nós mesmos. Tive de deixar a Alemanha para construir uma vida nova, mas não havia muitas opções de asilo para um suboficial do exército do Terceiro Reich. Eu não apenas pertencia a uma nação derrotada, também trazia no peito a dor de um amor infeliz que vivera num país nórdico. Todo o mundo à minha volta estava em pedaços. Sabia que não ia poder continuar vivendo na Alemanha, mas também não podia voltar para a Noruega. Resolvi então desviar o curso do meu caminho para as montanhas e cheguei à Suíça. Durante algumas semanas muito difíceis, errei a esmo e acabei chegando a Dorf, onde conheci o velho padeiro Albert Klages. Depois de conseguir atravessar as montanhas, enfraquecido pela fome e pelos muitos dias de peregrinação, avistei o pequeno povoado de Dorf. A fome me fez sair correndo pela densa floresta como um animal perseguido, até que caí, desfalecido, à porta de uma casinha de madeira. Ouvi então o zumbido de abelhas e senti no ar o aroma de leite e de mel. O velho padeiro deve ter conseguido me levar para dentro de casa. Quando acordei numa cama muito simples, vi um homem de cabelos brancos sentado numa cadeira de balanço e fumando um cachimbo. Quando viu que eu tinha os olhos abertos, levantou-se na mesma hora e veio até o meu lado. "Esta casa é sua, meu filho", disse num tom consolador. "Eu sabia que um dia você viria bater à minha porta para pegar o tesouro, meu jovem." Depois disso, devo ter adormecido novamente. Quando acordei, estava sozinho. Levantei-me e fui para fora. Parei na escada da frente da casa e vi o velho senhor debruçado sobre uma mesa de pedras. Em cima do tampo da mesa havia um lindo recipiente de vidro. Lá dentro nadava um peixinho multicolorido. Na mesma hora chamou-me a atenção o fato de um peixinho, provavelmente tirado de um mar distante, estar nadando com tanta desenvoltura dentro de um aquário no alto de uma montanha no coração da Europa. Um pedaço vivo do mar fora trazido para os Alpes suíços. "Grüß Gott", cumprimentei o velho. Ele se virou e me olhou com afeto. "Eu me chamo Ludwig", disse eu. "E eu me chamo Albert Klages", respondeu ele. O velho entrou na cabana e pouco depois saiu novamente trazendo leite, pão, queijo e mel. Apontou para o povoado, disse que aquela cidadezinha se chamava Dorf
e que lá embaixo ele tinha uma padaria. Durante algumas semanas morei na casa do velho senhor e logo passei a ajudá-lo na padaria. Albert me ensinou a fazer pão salgado, pãezinhos doces, brenzel e todos os tipos de bolos. Sempre soube que os suíços eram mestres na arte da panificação. Albert apreciava muito a minha ajuda, principalmente quando eu carregava os pesados sacos de farinha. Mas eu também era jovem e tentava me relacionar com os outros moradores do povoado. Às vezes frequentava a velha estalagem Zumschone Voldemar. Acho que as pessoas do povoado gostavam de mim. Sabiam que eu tinha sido um soldado alemão, mas ninguém me perguntava sobre o meu passado. Certa noite, a conversa me concentrou em Albert, que tão gentilmente me tinha acolhido em sua casa. Falta um parafuso naquele velho, disse o camponês Fritz André. Mas com o antigo padeiro, a coisa também não era diferente, acrescentou Heinrich Albrechts, o velho comerciante. Quando entrei na conversa e perguntei o que eles queriam dizer com aquilo, primeiro tentaram desviar o assunto e fugir da resposta. Eu tinha bebido algumas garrafas de vinho e percebi que meu rosto estava vermelho. Se vocês não querem me responder, então pelo menos retirem esses comentários maliciosos sobre a pessoa que faz os pães que vocês comem, eu disse. E naquela noite não se disse mais nada sobre Albert. Algumas semanas depois, porém, Fritz retomou novamente o assunto. Você sabe onde ele consegue todos aqueles peixinhos dourados? Perguntou. Eu já tinha percebido o quanto os outros ficavam incomodados com o fato de eu morar na casa do velho padeiro. Eu não sabia que ele tinha mais de um, respondi, dizendo a verdade. E esse único peixinho que ele tem na certa foi comprado numa loja de animais. Em Zurique, provavelmente. O camponês e o comerciante caíram na gargalhada. Ele tem muitos outros, disse o camponês. Certa vez, quando meu pai voltava de uma caçada, Albert estava justamente deixando seus peixinhos dourados tomarem a fresca. Ele tinha colocado todos ao sol, e não eram poucos. Disso você pode ter certeza, seu aprendiz de padeiro. E o mais curioso é que ele nunca tinha tirado os pés de Dorf até então, completou o comerciante. Nós temos exatamente a mesma idade e até onde eu sei, ele nunca saiu de Dorf. Alguns acham que ele é um mágico, sussurrou o camponês. Outros dizem que ele não apenas assa bolos e pães, mas também fabrica todos aqueles peixinhos. Uma coisa pelo menos é certa. No lago aqui da cidade é que ele não os pescou. Aos poucos também comecei a me perguntar se Albert realmente não ocultava um grande segredo. Algumas das suas frases sempre me vinham à cabeça. Esta casa é sua, meu filho. Eu sabia que um dia você viria bater na porta para apanhar o tesouro, meu jovem. Não queria magoar o velho contando-lhe o que dizia sobre ele em Dorf. Se realmente ele ocultava um segredo, eu tinha certeza que um dia, quando fosse chegada a hora, ele me contaria. Eu achava que o pessoal falava tanto do velho padeiro porque ele vivia como um ermitão, fora do povoado. Mas outra coisa na sua velha casa me intrigava. Entrando na casa, dava-se numa sala ampla, com um nicho para cozinhar e uma lareira. Havia outras 2 portas nessa sala. Uma dava para o quarto de Albert e a outra para uma pequena câmara onde ele disse que podia dormir desde que chegara a Dorf. Os cômodos tinham um teto baixo e quando eu observava a casa pelo lado de fora, via que ela devia ter um sótão bem grande. Além disso, do declive um pouco abaixo da casa, eu podia ver que havia uma clarabóia de vidro na cumeira. O estranho era que Albert jamais tinha dito uma palavra sequer sobre o sótão, e ele também nunca ia até lá. Por essa razão, o sótão sempre me vinha à cabeça quando os meus amigos da estalagem falavam sobre Albert. E foi então que um dia, quando voltei de Dorf para casa mais tarde do que de costume, ouvi o velho andando no sótão. Fiquei tão surpreso e até um tanto amedrontado que saí sem fazer barulho e fui até a fonte buscar água, como fazia todas as noites. Dei tempo ao tempo e quando entrei novamente em casa, Albert estava sentado na poltrona fumando seu cachimbo. Você chegou tarde, disse ele, mas senti que seus pensamentos estavam bem longe. Você estava no sótão? Perguntei.
sem saber de onde tinha tirado a coragem para fazer aquela pergunta, que saiu de mim espontaneamente. Ele levou um susto. Um segundo depois, porém, olhou-me com a mesma ternura com que tinha me recebido naquele dia, meses atrás, quando desmaiei de cansaço na porta da sua velha casa e ele cuidou de mim. — Você está cansado, Ludwig? Perguntou. Neguei com a cabeça. Era sábado à noite. Na manhã seguinte, poderíamos dormir até que o sol nos acordasse. Ele foi até a lareira e colocou lenha no fogo. — Então, sente-se aqui e me faça companhia essa noite, disse. Capítulo 6 de Espadas. Uma bebida 1000 vezes melhor. Quase adormeci sobre a lupa e sobre o livro que estava dentro do pãozinho. Tive o pressentimento de que tinha lido o início de uma história muito forte, muito interessante, mas não me ocorreu que ela pudesse ter alguma coisa a ver comigo. Rasguei um pedaço do saquinho onde estavam os pães e o usei para marcar a página que tinha parado. Certa vez, na livraria Danielsen, na praça do mercado de Arendal, tinha visto algo parecido, um minúsculo livro de contos de fadas que vinha dentro de um estojo. A única diferença era que as letras do livro de Danielsen eram tão grandes que numa página só cabiam 10, 20 palavras. E claro que, com esse número de palavras por página, não daria mesmo para escrever nenhuma história forte e interessante. Já era mais de uma hora, coloquei a lupa num bolso da calça, o livrinho no outro e caí na cama. Na manhã seguinte, meu pai me acordou bem cedo. Precisávamos nos apressar, ele disse. Senão nunca chegaríamos a Atenas antes de termos de voltar para casa. Ele ficou um pouco irritado ao ver o chão cheio de migalhas de pão. Migalhas de pão, pensei. Quer dizer que o livro dentro do pãozinho doce não tinha sido um sonho? Vesti as calças e senti que havia alguma coisa dura em ambos os bolsos. Disse a meu pai que minha fome apertara à noite e que eu tinha comido o último pãozinho doce. Disse também que não quis acender a luz para não incomodá-lo e por isso o chão estava todo cheio de migalhas. Arrumamos rapidamente nossas malas e as carregamos para o carro. Antes de irmos correndo para o refeitório tomar café da manhã, dei uma olhada no restaurante vazio. Ali, em outros tempos, Ludwig tinha bebido vinho com seus amigos. Depois do café da manhã, despedimos-nos da estalagem Zams, Schonen e Valdemar e entramos no carro. Enquanto passávamos pelas lojas de Waldermannstrasse, meu pai apontou para a padaria e perguntou se era ali que eu tinha conseguido os pãezinhos. Mas não precisei responder a sua pergunta, pois nesse mesmo instante o padeiro de cabelos brancos apareceu na porta e acenou para mim. Acenou também para o meu pai, que retribuiu o gesto com um aceno. Logo chegamos à estrada principal. Tirei a lupa e o livrinho dos bolsos da calça e comecei a ler. Meu pai perguntou 2 vezes o que eu estava fazendo. Da primeira vez, respondi que estava vendo se o banco de trás não havia pulgas ou piolhos. Na segunda, disse que só estava pensando em mamãe. Albert sentou em sua cadeira de balanço. Tirou o tabaco de uma velha caixinha, colocou-o no cachimbo e o acendeu. Nasci em 1881, aqui mesmo, em Dorf. Começou. Era o mais novo de 5 irmãos. Talvez por isso eu fosse o mais apegado à minha mãe. Aqui em Dorf, os meninos sempre ficavam em casa com a mãe até completarem 7 ou 8 anos, quando então acompanhavam o pai ao trabalho no campo ou na floresta. Lembro-me dos dias longos, claros, em que eu ficava na cozinha de casa, pendurado na barra da saia da minha mãe. Só aos domingos a família inteira se reunia. Fazíamos então longos passeios a pé. Comíamos sem pressa e à noite jogávamos dadinhos. Mas então a desgraça se abateu sobre a nossa família. Eu só tinha 4 anos quando minha mãe ficou tuberculosa. Durante alguns anos tivemos de conviver com essa doença dentro de casa. É claro que, criança pequena que eu era, não entendia tudo o que estava acontecendo. Mas lembro-me ainda que mamãe toda hora precisava se sentar para descansar e que, mais para o fim, precisava passar longos períodos de cama. Às vezes me sentava ao lado dela na cama e contava-lhe histórias que eu mesma inventava. Certa vez, durante um de seus terríveis ataques de tosse, encontrei-a debruçada sobre a pia.
Quando vi que ela cuspia sangue, fiquei tão furioso que quebrei tudo o que pude encontrar na cozinha. Pires, jarros, copos, tudo que minhas mãos conseguiram alcançar. Acho que naquele dia, pela primeira vez, entendi que ela iria mesmo morrer. Lembro-me ainda de uma manhã de domingo em que meu pai me chamou antes de os outros da casa acordarem. Albert, disse ele, precisamos conversar, pois sua mãe não vai viver muito mais tempo aqui conosco. Ela não vai morrer, gritei furioso. Você está mentindo. Mas ele não estava. Por alguns meses ainda tivemos a companhia de mamãe. Embora ainda fosse pequeno, acostumei-me à ideia da morte muito antes de ela chegar. Mamãe emagrecia a olhos vistos e ficava mais pálida a cada dia que passava. E aquela febre que não a deixava. Lembro-me principalmente do enterro. Meus 2 irmãos e eu tivemos de pedir roupas de luto emprestadas a amigos de Dorf. Eu fui o único que não chorou. Estava com tanta raiva de mamãe que acabara de nos deixar e que não me dignei de derramar por ela uma única lágrima sequer. Desde então, a ira se tornou para mim o melhor remédio para a tristeza. O velho senhor me olhou, como se soubesse que eu também sofria de uma grande tristeza. E então, meu pai ficou sozinho para tomar conta de 5 filhos, continuou. No começo, tudo ia muito bem. Além do trabalho em nossa pequena propriedade, meu pai assumiu também o serviço postal de Dorf. Naqueles tempos, a população daqui não passava dos 200 ou 300 habitantes. Minha irmã mais velha, naquela época com 13 anos, tomava conta da casa. Os outros ajudavam a cuidar da terra. Mas eu, pequeno demais para ser útil em alguma coisa, fiquei abandonado à minha própria sorte. Não raras foram as vezes em que fui ao cemitério para me sentar junto ao túmulo de mamãe e chorar. Eu ainda não a tinha perdoado por ter morrido. Logo meu pai começou a beber. Primeiro nos fins de semana, depois todos os dias. Primeiramente, ele perdeu o serviço postal. Depois perdeu também as poucas terras da nossa propriedade. Meus 2 irmãos foram embora para Zurique, antes mesmo de se tornarem adultos. E eu fiquei sozinho. Já um pouco maior, eu era constantemente alvo de chacota porque meu pai vivia pendurado no copo, como as pessoas diziam. Quando o encontravam em Dorf, caído no chão de tão bêbado, elas o traziam para casa e colocavam na cama. E quem pagava o pato era eu. Na minha cabeça, eu vivia sendo castigado pelo fato da minha mãe ter morrido. No meio de todo esse sofrimento, porém, acabei ganhando um grande amigo, o padeiro Hans. Ele era um velho de cabelos brancos que havia uma geração era dono da padaria de Dorf. Mas não tinha crescido em Dorf e continuava a ser visto no povoado como um forasteiro. Além disso, era do tipo que falava pouco. Ninguém em Dorf achava que o conhecia. O padeiro Hans tinha sido marinheiro em tempos passados e só se estabelecera como padeiro em Dorf, depois de passar muitos anos no mar. Quando ele andava pela padaria em mangas de camisa, o que raramente acontecia, viam-se 4 grandes tatuagens em seus braços. Para nós, só isso já fazia o padeiro Hans uma pessoa tanto misteriosa. Os outros homens do povoado não tinham tatuagens. Lembro-me principalmente de uma tatuagem que representava uma mulher sentada sobre uma grande âncora. Sob a imagem estava escrito Maria. E se contavam muitas histórias sobre esse nome, Maria. Alguns diziam que ela havia sido sua amada e que tinha morrido de tuberculose antes mesmo de chegar aos 20 anos. Outros contavam que no passado o padeiro Hans tinha matado uma alemã chamada Maria e por isso viera para a Suíça. Tive a impressão de poder ler nos olhos de Albert que ele sabia da minha separação e do meu caso de amor fracassado. Espero que ele não ache que eu a matei, pensei. Mas o padeiro logo continuou. Outros ainda diziam que ele tinha zarpado em um navio chamado Maria e que este navio naufragou em algum ponto do Atlântico. Neste momento, Albert levantou-se e foi buscar um belo pedaço de queijo e um pão. Depois colocou na mesa 2 copos e uma garrafa de vinho. Essa história está aborrecendo você, Ludwig? Perguntou. Neguei veementemente com a cabeça e o velho padeiro continuou. Eu, no fundo, uma criança órfã,
Vinha muitas vezes até a frente da padaria, vivia com fome e achava que um simples fato de ficar ali vendo pães e bolos já me ajudava um pouco a me esquecer dela. Um dia, porém, o padeiro Hans fez um gesto para que eu entrasse e me deu de presente um pedaço bem grande de pão doce. Desde aquele dia ganhei um amigo. Posso dizer que minha vida começou mesmo, de verdade, naquele dia. Passei então a frequentar a padaria do padeiro Hans. Acho que ele logo percebeu o quanto eu era sozinho, o quanto eu vivia abandonado à minha própria sorte. Quando eu tinha fome, ele me dava um pedaço de pão fresquinho, mas havia dias em que também ganhava um delicioso pedaço de bolo e às vezes ele abria uma garrafa de refresco. Para compensar tudo aquilo, eu lhe prestava pequenos serviços e antes mesmo de completar 13 anos, me tornei seu aprendiz. Mas isso foi anos mais tarde. Antes disso, porém, tudo a mais veio à tona. O padeiro Hans passou a me ver como um filho, no mesmo ano em que me tornei padeiro. Meu pai morreu. E posso dizer que ele se afogou na bebida. Até o último momento ele dizia que iria encontrar mamãe no céu. Minhas 2 irmãs tinham se casado bem longe de Dorf e eu nunca mais ouvira falar dos meus 2 irmãos desde que eles tinham ido embora. Só neste momento Albert colocou vinho em nossos copos. Foi até a lareira e bateu as cinzas de seu cachimbo. Depois colocou mais fumo no cachimbo e o acendeu. Soltava grandes baforadas de fumaça na sala. O padeiro Hans e eu nos tornamos, portanto, o esteio de um para o outro. Certa vez, ele também foi o meu anjo da guarda. Naquele dia, uns 4 ou 5 garotos me atacaram bem na frente da padaria. Jogaram-me no chão e me espancaram aos socos e pontapés. Pelo menos é disso que eu me lembro. Eu já sabia, fazia muito tempo, que isso iria acontecer. E sabia até o porquê. Aquilo era mais um castigo por minha mãe ter morrido e por meu pai ser um beberrão. Naquele dia, porém, o padeiro Hans saiu correndo de dentro da padaria. Uma imagem que eu jamais vou me esquecer. Ele me libertou das mãos dos outros garotos e bateu em todos eles. Não teve um que não saiu daquela briga sem um belo arranhão. Talvez ele tenha partido logo para a briga porque achou que devia, não sei. O fato é que daquele dia em diante, nenhum dos moradores do povoado se atreveu a me tocar. Bem, por mais que de uma razão esse incidente significou uma virada na minha vida, o padeiro Hans me levou para dentro do estabelecimento, limpou a sujeira do seu avental branco e abriu uma garrafa de refresco, que colocou sobre o balcão de mármore na minha frente. "Beba", ordenou. Eu bebi, como me tinha sido ordenado, e tive a sensação de já ter recompensado naquele mesmo instante pelo ataque. "Estava bom?" perguntou ele. Nem bem eu tinha engolido o primeiro gole daquela bebida doce. "Muito obrigado", limitei-me a responder. "Se essa bebida estava boa", prosseguiu ele, ainda com a voz alterada de raiva, "eu te prometo que um dia eu vou te servir uma bebida 1000 vezes melhor do que essa." É claro que achei que aquilo fosse uma brincadeira, mas nunca me esqueci da sua promessa. E não me esqueci por causa do modo que ele me disse aquilo. E também por toda aquela situação. Suas bochechas ainda estavam vermelhas de raiva pelo que tinha acontecido na rua. Além disso, o padeiro Hans não era homem de brincadeiras. Albert Klages pigarreou e tossiu. Achei que tivesse se engasgado com a fumaça do cachimbo, mas acho que ele estava mesmo era um pouco alterado. Sentado à mesa, bem na frente dele, percebi que os seus olhos ganharam uma expressão de profunda seriedade. "Você está cansado, meu jovem? Não seria melhor continuarmos numa outra noite?" Bebi um gole de vinho e, com um gesto de cabeça, respondi que não. "Naquela época, eu só tinha 12 anos", prosseguiu ele, pensativo. "Tudo continuava como antes, só que, como eu disse, ninguém mais se atrevia a colocar as mãos em mim. Continuei a frequentar a padaria. Às vezes conversávamos um pouco, Hans e eu, mas também acontecia de ele apenas me dar um pedaço de breve e me mandar de volta para casa. Como todos os outros do povoado, também eu vivi uma daquelas ocasiões em que ele sabia ficar mudo como ninguém. Por outro lado, muitas vezes ele me contava histórias emocionantes sobre a sua vida de marinheiro.
Foi desse jeito que aprendi muitas coisas sobre países e povos estrangeiros. Sempre ia me encontrar com ele na padaria, e essas eram as únicas ocasiões em que nos víamos. Num frio dia de inverno, porém, enquanto eu jogava pedrinhas sobre a superfície gelada do lago, ele apareceu de repente bem do meu lado. "Você está crescendo, Albert", disse. "Em fevereiro eu vou completar 13 anos", respondi. Sim, acho que já está na hora. Diga-me, você acha que já é grande o suficiente para guardar um segredo?" "Posso guardar comigo até a morte qualquer segredo que o senhor me contar", respondi. Foi o que pensei. E isso é muito importante, meu jovem, pois acho que não me resta muito tempo de vida. "É claro que resta", respondi prontamente. "Muitos ainda." Senti por dentro um frio tão cortante quanto o gelo e a neve ao meu redor. Pela segunda vez nos meus poucos anos de vida, tive de me confrontar com a possibilidade de perda de uma pessoa querida. O padeiro Hans continuou falando como se não tivesse me ouvido. "Você sabe onde eu moro, Albert. Quero que você venha até a minha casa hoje à noite." Capítulo 7 de Espadas. Um planeta cheio de mistérios. Meus olhos ardiam quando acabei de ler este longo capítulo do livrinho que tinha dentro do pão doce. As letras eram tão pequenas que às vezes eu me perguntava se tinha mesmo lido tudo aquilo ou se não tinha inventado algum detalhe da história. Recostei-me no banco do carro e olhei para as altas montanhas por onde passávamos. Enquanto pensava em Albert, que tinha perdido sua mãe e cujo pai, ainda por cima, vivia pendurado num copo, depois de algum tempo meu pai disse: "Estamos chegando perto do famoso túnel de São Gotardo. Acho que ele atravessa aquele maciço gigantesco ali na frente." Meu pai me disse que o túnel de São Gotardo é o túnel de rodovia mais longo do mundo. Tem mais de 16 quilômetros e só foi inaugurado há alguns anos. Antes e por mais de 100 anos, houve aqui um túnel de ferrovia e antes disso, monges e salteadores passavam da Itália para a Alemanha e vice-versa, através do desfiladeiro de São Gotardo. "Isso significa que outras pessoas já estiveram aqui antes de nós", disse ele para concluir. Alguns segundos depois, já estávamos dentro do túnel. A travessia durou quase 15 minutos. Quando chegamos do outro lado, passamos primeiro pela cidadezinha Jairolo. "Oloria", eu disse. Desde que tínhamos atravessado a Dinamarca, eu inventava essa espécie de passatempo para me divertir um pouco dentro do carro. Eu lia de trás para frente as placas de sinalização da estrada ou os nomes das cidades que via no mapa viário do meu pai, para ver se não havia alguma palavra secreta escondida neles. Às vezes eu tinha sorte. Roia, por exemplo, virou Demor, e eu achei bonita a mudança. Mas Olória também não era nada mal. A palavra soava aos meus ouvidos como o nome de um país tirado de um conto de fadas. Quando eu fechava um pouco os olhos e observava com os olhos semicerrados, a passagem por onde passávamos parecia estar viajando por esse país imaginário. Continuamos nossa viagem por um vale cheio de pequenas e pitorescas propriedades rurais, delimitadas por muros de pedras alongadas. Logo atravessamos um rio chamado Ticino, e quando meu pai o viu, ficou com os olhos mareados. Isso não lhe acontecia desde que tínhamos passado pelas pontes de desembarque do porto de Hamburgo. Meu pai pisou no breque e estacionou no acostamento. Depois desceu apressado do carro e apontou para o rio de águas claras que corria entre as encostas daquelas montanhas altíssimas. Até que eu desci, ele já tinha acendido um cigarro. Quando me viu, disse: "Finalmente o mar, meu filho. Já sinto o cheiro de algas e de alcatrão." Meu pai era um especialista em surpresas desse tipo, mas dessa vez realmente fiquei com medo de que ele tivesse perdido por completo a razão. O que mais me assustou foi o fato de ele não ter tido mais nada depois daquelas palavras. Era como se seu coração ansiasse apenas pelo momento de rever o mar. Mas eu sabia perfeitamente que ainda estávamos na Suíça e que este país não é banhado pelo mar. E sabia ainda mais.
Apesar dos meus conhecimentos de geografia não serem lá essas coisas, que as altas montanhas à nossa volta eram uma prova clara de que ainda estávamos longe do mar. Você está cansado? Perguntei. Não, respondeu e apontou novamente para o rio. Mas temo que ainda não tenha te contado o suficiente sobre o transporte fluvial da Europa Central. Vamos corrigir esta falha imediatamente. Devo ter feito uma expressão de quem fica embasbacado com o que ouviu, pois meu pai acrescentou na mesma hora. Não precisa entrar em pânico, Hans Thomas. Não há piratas por aqui. Depois apontou para as montanhas e disse: acabamos de atravessar o maciço de São Gotardo. Aqui nascem muitos dos maiores rios da Europa. É aqui que o reino reúne suas primeiras gotas. Também fica aqui a nascente de Ródano e também do Ticino, que desembarca no rio Pó, lá embaixo, e junto com ele corre até o mar Adriático. Entendi então porque de repente ele tinha começado a falar do mar. E como se quisesse me confundir ainda mais, ele continuou. Eu disse que o Ródano nasce aqui nos Alpes e apontou novamente para as montanhas. Depois ele passa por Genebra, atravessa a França e vai desaguar no mar Mediterrâneo, alguns quilômetros a oeste de Marsella. O Reno, ao contrário, atravessa a Alemanha e a Holanda e deságua no Mar do Norte. E assim, muitos outros rios bebem as primeiras gotas de suas águas aqui nos Alpes, entende? E há barcos que navegam nestes rios? Perguntei para me antecipar a ele. Pode ter certeza, meu caro. E eles não apenas navegam nesses rios, como também entre eles. Ele tinha acendido um outro cigarro e me perguntei novamente se ele não tinha perdido a razão. Às vezes tinha medo de que o álcool que o meu pai consumia pudesse aos poucos ir afetando seu cérebro. Quando a gente navega pelo Reno, por exemplo, continuou ele, no fundo está navegando também no Ródano, no Sena e no Loire, e também em muitos outros rios importantes. Desse modo, a gente tem acesso em todas as grandes cidades portuárias do Mar do Norte, do Atlântico e do Mediterrâneo. Mas todos esses rios não são separados por altas montanhas? Perguntei. São, respondeu meu pai. Mas no fundo, as montanhas não são um problema, se só passam barcos no meio delas. Do que você está falando? Perguntei, cortando-lhe a palavra. Às vezes meu pai me deixava irritado com seus enigmas. De canais, disse ele. Você sabia que a gente pode ir do Mar Báltico ao Mar Negro sem passar nem perto do Atlântico ou do Mediterrâneo? Resignado, balancei a cabeça. E dá para chegar até o Mar Cáspio, quer dizer, dá para ir até a Ásia, murmurou ele, empolgado com essa ideia. É verdade mesmo? Perguntei. Claro que é. Tão verdade quanto o túnel de São Gotardo, que, aliás, a gente custa acreditar que seja possível. Fiquei parado olhando para o rio. Depois do que ele me disse, eu também parecia estar sentindo um cheiro bem fraco de algas e de alcatrão. O que ensinam para você na escola, Hans Thomas? Perguntou meu pai. A ficar sentado na carteira sem perguntar nada, respondi. E está aí uma coisa tão difícil que a gente precisa de anos para aprender. Entendi. Mas você acha que teria ficado sentado sem perguntar nada se o seu professor tivesse dado uma aula sobre as hidrovias da Europa? Provavelmente, respondi. Sim, estou certo que sim. E terminou por aí a pausa do cigarro. Continuamos a viajar ao longo do Ticino e passamos por Bellinzona, uma cidade grande com 3 burgos enormes que datam da Idade Média. Depois de uma pequena palestra sobre as cruzadas e os cruzados, meu pai disse: Você sabe que me interesso pelo universo, não sabe, Hans Thomas? Interesso-me por planetas, principalmente por planetas vivos. Não respondi. Nós dois sabíamos que aquele era um tema pelo qual ele se interessava muito. Não obtendo resposta, ele prosseguiu. Você sabia que acabaram de descobrir um planeta cheio de mistérios, habitado por alguns milhões de seres inteligentes que andam sobre 2 pernas e veem o seu planeta usando 2 lentes vivas?
tive de admitir que aquilo era novidade para mim. Esse pequeno planeta é unido por uma complicada rede de vias, onde esses sujeitos inteligentes se locomovem em máquinas coloridas. É mesmo? Yes, sir. E sabe que os misteriosos habitantes deste planeta chegaram mesmo a construir edifícios enormes, alguns com mais de 100 andares, e que embaixo desses prédios escavaram longos túneis por onde máquinas elétricas correm sobre trilhos? Você tem certeza? Tenho sim. Mas como é que eu nunca ouvi falar desse planeta? Bem, explicou meu pai. Em primeiro lugar, porque ele foi descoberto só muito recentemente. Em segundo, porque temo que ninguém além de mim o conheça. Onde fica esse planeta? Nesse momento, meu pai pisou no breque e desviou para o acostamento. Aqui mesmo, disse ele, e bateu com a palma da mão no painel de instrumentos do carro. Este é o planeta misterioso, Hans Thomas, e nós somos 2 desses sujeitos inteligentes. 2 sujeitos que neste exato momento estão rodando pelas estradas da vida num Fiat vermelho. Por alguns segundos fiquei amuado por ele ter me pregado uma peça. Entendi então que só estava tentando me dizer o quanto é incrível este mundo em que vivemos. Eu o perdoei imediatamente. As pessoas ficariam malucas se os astronautas descobrissem um outro planeta vivo, disse o meu pai para terminar. Pena que seu próprio planeta não consiga tirá-lo dos eixos. Ficou um bom tempo calado, o carro parado no acostamento. Por isso aproveitei para continuar a ler um segredo do livro que tinha encontrado dentro do pão. Não era muito fácil separar na cabeça os muitos padeiros de Dorf. Com um pouco de esforço, consegui me lembrar do que Ludwig tinha escrito no livrinho que estava dentro do pão e que Albert que lhe havia dito que um dia, quando ainda era quase um menino, fora convidado pelo próprio Hans para visitar a sua casa. Capítulo 8 de Espadas. Como se eu tivesse sido arrebatado por um turbilhão vindo de uma terra distante. Albert Magis levou o copo à boca e bebeu um gole de vinho. Quando olhava para aquele rosto marcado pelos anos, custava-me acreditar que fosse do mesmo garoto que um dia ficou abandonado à própria sorte, depois que a morte lhe roubou a mãe. Tentava imaginar a amizade especial que ele estabelecera entre ele e o padeiro Hans. Quanto a mim, também era um homem sozinho e abandonado quando cheguei a Dorf. E aquele que me deu abrigo também tinha vivido outrora os infortúnios da solidão. Antes de recomeçar a contar sua história, Albert recolocou o copo sobre a mesa e revolveu a lenha da lareira com um atiçador. Todos em Dorf sabiam que o padeiro Hans morava numa velha casa de madeira situada na encosta da montanha, acima do povoado. As pessoas especulavam muito sobre como seria a casa dele, mas não creio que algum dos habitantes de Dorf a tivesse visitado um dia. Por essa razão, talvez não fosse de se estranhar que eu sentisse um friozinho na barriga quando aquele fim de tarde de inverno, com neve até a altura dos joelhos, subi até a casa dele. Afinal, eu seria a primeira pessoa a pôr os pés na casa do misterioso padeiro. Uma lua cheia e branca erguia-se sobre as montanhas, a leste. No céu, as primeiras estrelas começavam a surgir. Quando venci a última etapa da subida, lembrei-me de que o padeiro Hans tinha me prometido uma bebida 1000 vezes melhor do que a que ele me serviu depois daquela briga com os garotos do povoado. Será que essa bebida tinha alguma coisa a ver com um grande segredo? Logo avistei a casa, um pouco acima de onde eu estava. E como você pode imaginar, Ludwig, essa era a casa em que estamos agora. Concordei rapidamente com a cabeça e o velho padeiro prosseguiu. Passei pela mina d'água, percorri o estreito caminho que levava a casa em meio aos montes de neve e bati na porta. Entre, meu filho, disse o padeiro Hans lá dentro. Não se esqueça, Ludwig, de que naquela época eu mal tinha completado 13 anos e ainda morava na casa de meu pai. Nessas condições, era um tanto estranho ser chamado de meu filho por um outro homem.
Entrei na casa e tive a sensação de estar entrando em um outro mundo. O padeiro Hans estava sentado numa confortável cadeira de balanço e por toda a parte da sala haviam aquários com peixinhos coloridos. Em cada canto, por menor que fosse, um reflexo de arco-íris parecia dançar sobre as paredes e os objetos. Mas ali não havia apenas peixes ornamentais. Passei um bom tempo olhando coisas que nunca tinha visto em minha vida e que só muitos anos mais tarde aprendi como se chamavam. Havia navios dentro de garrafas, conchas enormes, estátuas de Buda e pedras preciosas, bumerangues e bonecos negros, adagas antigas, espadas, facas e pistolas, almofadas persas e colchas de alpaca indiana. De todas essas coisas, a que mais me chamou a atenção foi um pequeno bibelô de vidro, que representava um animal esquisito. Tinha a cabeça pequena e pontiaguda e 6 patas. Era como se eu tivesse sido arrebatado por um turbilhão vindo de uma terra distante. Talvez eu já tivesse ouvido falar de algumas daquelas coisas que via, mas tudo isso aconteceu muito antes de eu ver uma fotografia pela primeira vez. Toda a atmosfera dentro da pequena casa era de todo diferente do que eu tinha imaginado. Aquela não era a casa do padeiro Hans, mas de um velho marinheiro. Em alguns pontos da sala queimavam lâmpadas de óleo, e até elas eram tão diferentes das lâmpadas de petróleo a que eu estava habituado, que só poderiam mesmo ter feito parte da vida de um marinheiro. O velho padeiro convidou-me a sentar numa poltrona diante da lareira, exatamente nessa poltrona em que você está sentado agora, Ludwig, entende? De novo concordei com a cabeça. Antes de me sentar, dei uma volta pela sala e olhei todos aqueles peixinhos coloridos nadando dentro dos aquários. Alguns eram vermelhos, amarelos e alaranjados, outros verdes, azuis e violeta. Até então eu só tinha visto um daqueles peixinhos. Ele ficava junto com o padeiro Hans numa mesinha nos fundos da padaria. Muitas vezes eu tinha ficado olhando o peixinho nadando aqui, lá dentro do aquário, enquanto o padeiro Hans preparava a massa do pão. "O senhor tem um monte de peixinhos", exclamei quando eu terminei minha volta pela sala. "Diga-me uma coisa, onde foi que o senhor conseguiu todos eles?" Ele esboçou um sorriso e depois disse: "Cada coisa a seu tempo, meu jovem. Cada coisa a seu tempo. Diga-me, você consegue se imaginar padeiro aqui em Dorf, depois que eu não estiver mais por aqui?" Embora eu fosse apenas uma criança, já tinha pensado naquela possibilidade. As únicas coisas que eu tinha no mundo eram o padeiro Hans e a padaria. Minha mãe tinha morrido, meu pai nem perguntava mais para onde eu ia ou de onde eu vinha, e todos os meus irmãos tinham ido embora do povoado. "Sabe, já tomei a decisão de me estabelecer no ramo da panificação", respondi em um tom solene. "Foi o que achei", disse o velho pensativo. Então você vai ter de tomar conta direitinho dos meus peixes. E isso não é tudo. Você também vai conhecer o segredo da bebida púrpura." "Bebida púrpura?" "Isso mesmo. E também vai conhecer todo o resto." "Conte-me sobre a bebida púrpura", pedi-lhe. Ele ergueu suas sobrancelhas brancas e murmurou: "Você tem de prová-la, meu jovem." "O senhor pode me dizer o gosto que ela tem?" Ele balançou sua cabeça marcada pelo peso dos anos. "As bebidas normais têm gosto ou de laranja, ou de pera, ou de framboesa. E a coisa para mais ou menos por aí. Com a bebida púrpura é diferente, Albert. Ela tem o gosto de tudo ao mesmo tempo. E ainda por cima tem o gosto de frutas e de coisas que você jamais imaginou que pudessem existir." "Então, na certa, deve ser deliciosa", disse eu. "E como? O gosto é mais do que bom. Das bebidas normais, a gente sente o gosto apenas na boca. Primeiro na língua e no céu da boca, depois um pouco na garganta. Na bebida púrpura, ao contrário, a gente sente o gosto também no nariz, na cabeça, nas pernas e até nos braços." "O senhor está brincando comigo", disse. "Você acha mesmo?" O velho padeiro pareceu um tanto perturbado com a minha observação. Por isso, decidi fazer uma pergunta mais leve.
Que cor ela tem? O padeiro Hans começou a rir. Você faz cada pergunta, meu jovem. Mas é bom ser assim, se bem que as respostas nem sempre são fáceis. Preciso te mostrar essa bebida, entende? O padeiro Hans levantou-se e foi até uma porta, que dava para um pequeno quarto de dormir. Também ali havia um aquário com um peixinho colorido. O velho tirou uma escada que estava debaixo da cama e encostou na parede. Foi então que descobri no teto um alçapão trancado com um grande cadeado. O padeiro subiu a escada e abriu o cadeado com uma chave que tirou do bolso da camisa. Venha, meu jovem, disse ele. Há 50 anos, ninguém além de mim entra nesse lugar. Segui-o e entrei no sótão. De uma claraboia no telhado, a luz da lua inundava o aposento e se derramava sobre velhas arcas e sinos de navios, todos cobertos de pó e de teias de aranha. Mas não era só a lua que iluminava aquele sótão. O luar era azulado, mas ali também se percebia um brilho multicolorido, um brilho que tinha todas as cores do arco-íris. Bem ao fundo do aposento, o padeiro Hans parou e apontou para um canto. E lá havia uma velha garrafa, bem junto ao teto inclinado. A garrafa emitia uma luz tão intensa e tão linda que a princípio não consegui fixar os olhos nela. O vidro da garrafa era transparente, mas o que havia dentro dela era vermelho e amarelo, verde e violeta, ou todas as cores juntas. O padeiro Hans ergueu a garrafa e vi que seu conteúdo brilhava como diamantes líquidos. O que é isso? Perguntei baixinho, tanto timidamente. A expressão do velho padeiro ficou séria de repente. Isso aqui, meu jovem, é a bebida púrpura. E essas são as últimas gotas que restam dela no mundo inteiro. E isso, o que é? Perguntei apontando para uma caixinha de madeira dentro da qual havia um monte de cartas de baralho velhas e sujas, já quase estragadas. A carta que estava por cima do monte era o 8 de espadas, mas só com muita dificuldade pude reconhecer o número 8 no canto superior esquerdo da carta. O padeiro Hans colocou o dedo indicador nos lábios e sussurrou. Essas são as cartas da paciência de Freud, Albert. Freud, sim, mas essa história eu te conto em um outro dia. Agora vamos levar essa garrafa lá para a sala. Com a garrafa na mão, o velho senhor voltou para o alçapão do sótão. Por trás, ele parecia um anão encurvado pelos anos, segurando na mão uma lanterna. A única diferença era que não se sabia se essa lanterna irradiava uma luminosidade vermelha ou verde, amarela ou azul. Dela saíam pequenas manchas coloridas que se espalhavam pelo sótão como a luz de centenas de milhares de minúsculos lampiões. Quando estávamos de volta à sala, ele colocou a garrafa sobre a mesa diante da lareira. Os exóticos objetos da sala ficaram da cor do líquido da garrafa. Uma estátua de Buda ficou verde, um velho revólver azul e um bumerangue vermelho sangue. É essa bebida púrpura? Perguntei mais uma vez. Sim, são as últimas gotas dela. E é bom que assim seja, Albert, pois essa bebida é tão perigosamente deliciosa que o mundo estaria em maus lençóis se ela fosse vendida em lojas. Ele pegou um copo e colocou algumas gotas da bebida. Elas foram parar no fundo do copo e luziam como cristais de gelo. É o suficiente, disse ele. Não dá para ser mais um pouco? Perguntei admirado. O velho negou com a cabeça. Uma pequena prova é mais do que suficiente, pois o efeito de uma só gota da bebida púrpura dura muitas horas. Então, talvez eu possa beber uma gota hoje e outra amanhã cedo, sugeri. O padeiro fez que não. Não. Uma gota agora e mais nenhuma. Essa gota única vai te proporcionar o prazer de experimentar um gosto tão maravilhoso que você vai ter vontade de roubar a garrafa para beber todo o resto. Por isso, vou ter de trancá-la novamente no sótão assim que você sair. E só quando eu te contar a história das cartas da paciência de Freud é que você vai me agradecer por eu não ter te dado a garrafa inteira. O senhor também já provou essa bebida? Sim,
uma vez, mas isso foi há 50 anos. O padeiro Hans levantou-se da cadeira de balanço, pegou a garrafa com os diamantes líquidos e o levou para o seu quarto. Quando voltou, colocou o braço sobre o meu ombro e disse: "Agora beba. Este é o momento mais sublime da sua vida, meu jovem. Você sempre vai se lembrar dele, mas ele nunca mais vai voltar." Ergui o copinho e bebi aquele líquido luminoso. Uma onda de prazer me arrebatou. Tão logo as primeiras gotas tocaram a ponta da minha língua. Primeiramente, revivi tudo de bom que eu tinha experimentado naqueles meus poucos anos de vida. Depois, milhares de outros gostos tomaram conta do meu corpo inteiro. O que o padeiro Hans tinha dito estava certo. Aqueles gostos e sabores começavam na boca, bem lá na ponta da língua. Depois, senti o gosto de morangos, framboesas, maçãs e bananas, também nos pés e nos braços. Na ponta de um dos dedinhos, senti o gosto de mel. Num dedão, senti o gosto de peras em conserva e nas costas de creme de ovos. Em todo o corpo senti o cheiro de minha mãe. Era um perfume que eu tinha esquecido e de que tinha saudades durante todos esses anos desde a sua morte. Quando aquela primeira tempestade de sabores e odores se acalmou, o mundo inteiro parecia estar dentro do meu corpo. Sim, eu parecia ser o corpo do mundo. Senti de repente que todas as florestas e rios, montanhas e campos eram uma parte do meu corpo. Embora a mamãe estivesse morta, também ela parecia estar ali dentro, em algum lugar. Quando o meu olhar caiu sobre a estátua verde de Buda, pareceu-me que a pequena figura sorria. Olhei mais uma vez para as duas espadas dispostas em cruz na parede e agora elas pareciam esgrimir. Sobre um grande armário havia um navio dentro de uma garrafa, que eu tinha visto logo na entrada. Pareceu-me, então, que eu estava dentro daquele antigo barco à vela e me dirigi para uma ilha de vegetação exuberante que via no distante horizonte. "E então, é bom?" perguntou uma voz. Era o padeiro Hans. Ele se debruçou sobre mim e desgrenhou meus cabelos. Foi o que respondi, pois não sabia o que dizer. E assim é até hoje. Não posso exprimir em palavras o prazer que experimentei ao sentir o gosto da bebida púrpura. Se é que eu posso dizê-lo, acho que tinha o gosto de tudo. Sei apenas que até hoje me vêm lágrimas aos olhos quando penso como ela era boa.